Os pregadores pregar sobre isso aqui, pouco, mas pouco mesmo. Poucos. Às vezes nós falamos, nós comentamos, mas muitas vezes não imaginamos para meditar nisso aqui. Olha mesmo, versículo 46 de Mateus, do capítulo 27, no 46 diz assim: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Glória a Deus. O Criador do universo sentiu dores. O Criador do universo passou por Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Só que a morte de Jesus, ela foi comentada e está sendo comentada até o dia de hoje, porque foi uma morte cruel. Só que a gente está vendo isso, aconteceu isso hoje também. Só não da forma que penduraram Jesus na cruz. Quantas pessoas estão sendo mortas, torturadas antes de morrer? Quantas? Glória a Deus. Quantas pessoas neste momento estão na beira da morte, sendo torturados para depois matar? Glória a Deus. Glória a Deus. E eu fico analisando, que eu sou uma pessoa assim, como sou bastante curioso e pesquisador também. Eu não sou aquele tipo de pessoa porque não tenho faculdade, porque não tenho doutorado, eu não pesquiso, eu pesquiso. Glória a Deus. E quando eu olho, se você olhar no mapa, território, aonde está as terras de Israel, aqueles países ali vizinhos, Rússia, Egito, Afeganistão, Irã, o Iraque, são todos naquele território, Rússia. Eu não sei se você já parou para perguntar que são aqueles, é o lugar onde tem mais guerra, é naqueles locais. Se você parar para analisar, o lugar onde tem mais destruição é naqueles territórios. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí eu fico às vezes imaginando, Roberto. Eu não sei se é porque o pessoal não está mais lendo Bíblia, ou se lê, isso aqui não tem valor nenhum. Se os pastores, se os doutores de teologia estão lendo isso aqui não tem valor mais nenhum para eles. Aleluia. Porque não adianta estar numa faculdade, fazer 5 anos de teologia e depois ignorar o que aqui está escrito. Glória a Deus. Não adianta ter um anel de doutor no dedo se você ignora o que aqui está escrito. O que adianta ter uma posição, Roberto, do irmão João Cipriano, bacharel em teologia? Vai me adiantar o quê? Se eu ignorar a palavra. O que tem de doutores hoje que não aceita mais o que aqui está escrito? Quando eu vejo igrejas fazendo movimento com a de frente do púlpito, uma bandeira de Israel. É falta de conhecimento da palavra, irmão. Mas irmão, não posso não. Se quiser botar, você pode. Mas você já imaginou quem foi que humilhou Jesus? Você já leu quem foi que humilhou Jesus? Quem cuspiu na cara dele? Foi o povo de Israel, gente. Eles pegaram Jesus e arrastaram
de salvar a mim e você. Só isso. A única coisa que ele veio fazer aqui na terra foi para salvar a mim e salvar você. E o que ele fazia era curar, ressuscitar e trazer a paz a essa terra. Mas o que tem, olha, o que tem de sacerdotes, o que tem de líderes religiosos que pregam a palavra de Deus, mas ignoram os ensinamentos de Jesus, não é pouco. Sabe por quê? Se você ler a história bíblica, quem procurava matar Jesus eram os príncipes e os sacerdotes. De maneira nenhuma os pecadores queriam matar Jesus. A Bíblia diz que os pecadores iam em busca de Jesus. A Bíblia diz que os pecadores corriam em busca de Jesus. Mas os bacharéis em teologia, doutores, sacerdotes, queriam matar Jesus. Irmão, olha, a história ela é tão séria que não dá para a gente ler aqui nessa lei, porque não dá tempo. Glória a Deus. Eles pegaram Jesus, levaram ao tribunal, procuraram dele ocasião para acusar de algo que ele tinha cometido, que ele não cometeu. Glória a Deus. Mas irmão, mas isso tinha se cumprido. Claro que tinha se cumprido. Mas isso aqui é um exemplo para mim e para você. Glória a Deus. Se ele quisesse destruir a humanidade inteira, ele podia, ele pode. Glória a Deus. O texto que nós lemos dessa noite aqui diz a Bíblia, quando ele expirou o seu último fôlego, a terra tremeu, a terra abalou. Glória a Deus. Porque a terra, esse planeta que nós habitamos, foi feita por ele. Então, quando elas sentiram a morte do seu Criador, ela abalou. E diz aqui o texto que os santos que estavam dormindo no pó da terra ressuscitaram. Está aqui o texto dizendo: os santos que dormiam no pó da terra ressuscitaram e foram para a cidade santa. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, pense no povo difícil que chama os judeus israelitas. Viu? Ali gosta de destruir nações. Viu? Pense numa nação que gosta de se envolver em guerra, destruir nações, destruir lares, destruir as casas, destruir o povo. Pense numa nação difícil. Por isso que Deus diz lá no livro de Gênesis no começo, diz que eu me arrependo de ter feito o homem. Porque o homem tem sido muito mais perverso. E quando eu vejo nos dias que nós estamos vendo hoje pessoas que se dizem religiosas, mas ao ponto de dizer que quem cometeu o erro tem que morrer, esse é um sacerdote de lá do Velho Testamento. Não muda. Não. Porque quem recebe a Cristo recebe mudança. Jesus ele sofreu para que nós fôssemos mudados. Jesus morreu para que nós fôssemos transformados. Se essa transformação não acontecer, nós ainda permanecemos no velho homem, com vontade de vingança. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Interessante é que quando ele estava na cruz pendurado, glória a Deus, alguém ainda achou pouco, pegou uma lança e atravessou de um lado para o outro. Veja a capacidade do homem mau, do homem perverso, a que ponto ele chega. Jesus já estava pendurado, não foi amarrado não. A Bíblia diz que ele foi pregado em prego. O corpo dele estava pendurado sobre o pé do seu corpo. Quem sabe rasgando a sua mão, rasgando os seus pés, mas ele estava lá calado. Para quê? Para salvar a mim e você? O que foi que eu fiz de bom para ele me salvar? Nada. Foi que você fez de bom para ele te salvar? Nada. Mas ele fez. Ele fez. A Bíblia diz que ele foi calado, como uma ovelha vai para o matador. Calado. Glória a Deus. Glória a Deus. Para dar o que eu tenho um dia, a vida eterna. Para que eu um dia, glória a Deus, aqueles que estavam
morto lá no pó da terra, que quando receberam a notícia que Jesus ressuscitou, quando a terra disse assim, quando a terra ouviu assim, morreu Jesus, quando Jesus respirou, a terra abalou. Quem sabe a terra, se nós como seres humanos perversos, do ruim que nós somos, não temos capacidade de entender, a terra, o pó da terra entendeu que o Filho de Deus tinha sido morto. Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que a terra tremeu, os movimentos da terra se abalaram. Que os homens que estavam lá dormindo no pó da terra, os homens santos, ressuscitaram. Glória. E foram para a cidade santa. Glória a Deus. Só que ele diz aqui, olha, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E diz a Bíblia que quando Deus olha do céu para baixo, que vê o seu filho clamando dessa forma, aleluia, ele começa a fazer um movimento sobre a terra. Glória a Deus, ele começa as potências do céu se abaladas, a terra começa a tremer, aleluia. Quem sabe nós vamos ver aqui, de acordo com o texto bíblico, Deus ia destruir o homem perverso, Deus ia destruir o israelita, Deus ia destruir os judeus, homens maus e perversos, Deus ia acabar com todo esse planeta, aleluia, porque a perversidade do homem tem sido terrível. Glória a Deus, mas quando ele estava clamando, que Jesus viu que Deus ia destruir, a Bíblia diz que Jesus mais uma vez levanta a cabeça para o céu e diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E quando Jesus disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz, diz que a terra voltou ao seu nível, de novo ficou calma. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não se engane com o povo de Israel, aquele povo, aquela nação. Não vou dizer todos, que tem ali pessoas penando para viver na paz. Tem pessoas ali tremendamente penando para viver na misericórdia de Deus, porque a maioria daqueles homens são os homens maus e perversos. Eles querem só destruição. E tem crentes ainda, pastores ainda, apoiando aquelas matanças de Israel, porque não conhece a Jesus Cristo Nazareno. Glória a Deus. Pastores que apoiam essas coisas são sacerdotes criminosos. São os mesmos sacerdotes que pediram a morte de Jesus. Olha aqui o texto: sacerdotes se reuniram e pediram a crucificação de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele pregava salvação, Jesus pregava perdão, e esses pastores de hoje não querem saber de perdão. Essa liderança de hoje, que doutor e pastor em teologia, não querem saber de perdão, não querem saber se o homem errou, tem que morrer. Mas Jesus diz que o homem precisa de ser perdoado. Glória a Deus. Glória a Deus. A morte de cruzeiro não foi coisa fácil, não. Você já pensou você ser arrancado, como a gente tem visto nos noticiários hoje? Pessoas que são torturadas, depois são mortas, e tem pessoas que têm prazer de filmar e jogar nas redes sociais a crueldade, a maldade que ele tem prazer de fazer, como que para ele não existisse mais humanidade na sua vida. Esse mesmo espírito maligno que seguiu aqueles homens que mataram Jesus, ele ainda hoje continua usando o ser humano para cometer barbaridades. E sabe quem é que vai acabar? Acabar não, diminuir essa barbaridade? É eu e você levando a paz de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque eu posso usar o Evangelho para levar a paz, também eu posso usar o Evangelho para levar a morte. Poxa, o que é isso, meu irmão? Eu posso usar a Bíblia para levar a paz, eu posso usar a Bíblia para levar também a morte. Glória a Deus. Vem esses homens que defendem a vingança, que defendem as guerras, vão lá para o Velho Testamento. Mas, irmão, naquele tempo, se você olhar, Deus fazia com que o povo de Deus guerreasse para vencer os homens maus. Só que Jesus, quando ele veio trazer vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Ele não veio trazer guerra. Foi o objetivo de ele fazer, de ele descer de lá. Ele olhava para a humanidade, via que a humanidade não tinha homens, ainda que eles fossem bacharel e doutorado, ainda
via neles um coração de pedra, um coração duro, um coração de vingança, um coração de matança. Então ele olha para Deus e diz: ai Deus, vale de quem enviarei. Jesus olha para o seu pai: envia-me a mim. Glória a Deus. Então ele veio, diz a Bíblia, que um certo anjo chegou a uma mulher humilde, uma filha de uma pessoa humilde que não tinha aparentemente nada. Ela fala para mim: olha, é nascido sobre ti o Salvador do mundo. E ela diz: mas como pode ser isso? Eu ainda não me ajudei com meu esposo. Não, você receberá a virtude do Espírito Santo que vai nascer sobre você, para que ela que vai nascer em você salve essa geração perversa dos seus pecados. Aleluia. Glória a Deus. Aí nasce Jesus, Jesus cresce e começa a perseguição. Logo ele como criança. Quem se lembra aqui que o rei Herodes mandou matar todas as crianças até 2 anos de idade quando Jesus nasceu? Quem se lembra aqui? Quem ouviu essa leitura? O rei Herodes, quando disseram só nasceu o rei de Israel, ele disse: rei aqui só tem um, o rei aqui sou eu. Ele não sabia que o rei de Israel era o rei do universo, era o rei do planeta, era o rei do céu, o rei da terra. Ele não estava entendendo nada, então ele disse: agora como é que eu vou saber quem é este menino que vai tomar meu trono? Aí disse ele: e agora? Não, então fala o seguinte: quantos anos ele tem? Tem tantos dias de vida, então como eu não vou saber quem é ele? A partir de hoje mate todas as crianças de 2 anos abaixo. E os secretários saíram com sede de derramar sangue de crianças. Lá em Israel. Aleluia. Lá naquele povo que estão acabando, praticamente a faixa de casa está acabada. Glória a Deus. Aí você diz: mas irmão, que eles são os terroristas, não sei o quê. Se você ler a história bíblica, a Bíblia diz que Agar teve um filho com Abraão. E diz a Bíblia que quando Agar teve um filho com Abraão, que a própria Sara entregou a ela para Abraão ter um filho, porque disse que ela era estéril. Segundo a história diz que quando ela deitou com Abraão, ela teve um filho chamado Ismael. E no meio do correr começa a ter menino crescer e começa agora a Sara a ter inveja. E pede agora a ela que Sara pede a Abraão para que ele dispense a Agar de sua casa. E começou aquela confusão. E a história bíblica diz que quando Abraão pegou ela, aleluia, e despediu ela, colocou em sua vasilha alimentos, colocou água e mandou ele embora sem destino. Mas no meio do caminho diz a Bíblia que faltou água, faltou alimento, e ela sabia que o menino ia morrer. E quando ela viu que o menino ia morrer, ela deixou o menino a certa distância e foi para um lugar para não chorar amargamente. E quando ela estava chorando amargamente, Deus ouve o choro de Agar. Glória a Deus. Mas era um menino que foi desprezado, era um menino que foi abandonado, que foi apartado da nação dos israelitas. Glória a Deus. Sabe o que foi que Deus disse? Eu farei de Ismael uma grande nação. Aleluia. Glória a Deus. E estes filhos de Ismael nasceram naquela região dali, faixa de Gaza, do Irã, por ali, e começou aquela ira da geração deles para se vingarem dos israelitas. E essa Bíblia continua até hoje. Aí tem que não, mas Israel precisa se defender. Não, Israel, a Bíblia diz que eles vão pagar o preço quando o rei do rei descer. Eles vão pagar o preço. Aleluia, eles vão pagar o preço para saber que aqueles que eles humilharam, que aqueles que eles mataram, aleluia, penduraram numa cruz que chamava Jesus, que eles colocaram lá, rei dos judeus, eles vão saber que ele vai descer. E quando ele descer, ele vai dizer: olha, eu, o Senhor, aleluia, vou fazer com que Israel, se ele subir a minha presença, eu farei descer. Se ele for à profundeza do mar, eu darei ordem à serpente para lá mordê-lo. Se ele se esconder no inferno, lá o acharei, mais nenhum escapará das minhas mãos, diz o Senhor. Glória a Deus. Como é que sabe isso, meu irmão? Lê lá, Amós capítulo 9. O que ele deve fazer com Israel? E tem crente que levanta a bandeira: mano, vamos defender Israel. Lê a Bíblia, irmão.
Lê a Bíblia, pastor. Lê a morte de cruz, pastor, para você entender o que é Bíblia. Glória a Deus. Que eles humilharam Jesus, crucificaram Jesus, pregaram Jesus numa cruz. Aleluia, glória a Deus. E esses mesmos que estão em guerra, vai dizer a Jesus que você é de Cristo lá, vai dizer a ele que você é de Cristo. Você, pastor, que prega suas heresias, vai dizer a Israelita lá que você é cristão, vá. Pode ser, se você não é expulso de lá, porque até hoje ele não acredita que Jesus é o Filho de Deus. Ainda estão esperando o rei no trono, porque rei tem que ter trono. Jesus não tinha trono. E quem não tem trono é um Zé Ninguém. Quem não tem trono é um fracassado. Glória a Deus. Eu fico triste quando eu vejo pessoas, aleluia, defendendo a mulher de Israel em cima de um palanque, aquela bagunça que está fazendo. Não, irmão, estou defendendo a nossa religião, irmão, estou defendendo a nossa família. Você não está defendendo, é você, nem você está defendendo, quanto mais a sua família. Porque quem defende a família tem a boca fechada. Jesus morreu calado. Quer ser de Jesus? Quer ser de Jesus, pastor? Você também vai ouvir essa minha mensagem. Quer ser de Jesus? Fecha a sua boca. Porque Jesus morreu calado. A Bíblia diz que ele morreu calado, sem nada dever. Você deve, não quer ter direito. Deus maravilhoso. Ele foi calado. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que ele sem dever nada foi calado. Chicotearam ele, enfrentearam ele, cuspiram na cara dele. Aleluia. Chicotearam. Diz a Bíblia que esse realmente pegaram uma coroa e cravaram na sua cabeça, que o sangue desceu sobre o seu rosto. Mas calado, ele estava calado, ele ficou. Glória a Deus. Tem muito crente hoje linguarudo, pastor linguarudo, que diz que conhece Jesus, mas não conhece. Quem conhece Jesus tem a boca fechada. Só prega paz, só sai da boca dele santidade. Porque o que ele sofreu na cruz do Calvário foi para nos dar direito de vida eterna. Aleluia. Foi calado. Glória a Deus. Ele disse: quem quer ir após mim, faça o que eu fiz. Toma a sua cruz e siga-me. Glória a Deus. Aí nos últimos versículos, capítulos de João, em suas cartas, Jesus disse: olha, aqueles que me seguem irão fazer as mesmas obras que eu fiz. Se você vê um pastor brincando, um pastor valente, bravo, um sacerdote brigão, valente e bravo, um presbítero valente e bravo, um membro, um congregado valente e bravo, porque ele ainda não conhece a Jesus. Quem conhece Jesus, ele é manso. Quem conhece Jesus é diferente, igreja. Aleluia. Porque o nosso Deus é Deus de paz. O Deus Jesus, ele veio aqui para desfazer as obras do diabo. Sabe qual é as obras do diabo? A minha Bíblia diz que as obras do diabo é roubar, matar e destruir. É assim que você quer viver como cristão? Roubando, matando e destruindo? Mas Jesus não. Jesus veio trazer a paz. Foi morto. Aleluia. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Glória a Deus. Ele ressuscitou. Glória a Deus. Ele ressuscitou. E disse: eu vou para o meu Pai. Glória a Deus. Eu vou para o meu Pai. Não perturbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Não pense que a riqueza que você tem aqui é o seu tesouro. Não pense que a sua conta bancária está lá sem faltar o seu pão, o seu tesouro. Não. O seu tesouro está lá. E disse: eu vou preparar lugar. Aleluia. Quando eu for preparar lugar, eu vou voltar para buscar você. E vou levar você para que onde eu estiver, esteja você também comigo. Glória a Deus. E na oração, última oração que a gente faz ao Pai, ele disse: Pai, eu te peço, Pai, graça eu te dou. Eu também
17 de João. Glória a Deus, glória a Deus. A morte de cruz de Jesus, ela tem um significado de renúncia, significado de perdão, significado de amor, significado que o olho tem que ficar para trás, a ira tem que ficar para trás. Quem sabe se Jesus naquele momento se irasse, quem sabe se naquele momento Jesus dissesse, não tem condições nenhuma de eu salvar essa humanidade é ruim, e Jesus destruísse todo aquele projeto que foi feito lá no princípio da criação. Aleluia, ele desistisse de amar a mim e de amar você, e partisse para a glória e destruísse tudo aquilo, o projeto dele seria destruído. Mas ele permaneceu firme no seu projeto. Aleluia, ele permaneceu firme nos projetos, das profecias dos grandes profetas. Ele disse: ele vai ser morto, ele vai ser pendurado no madeiro, vai ser dividido as suas vestes, vão dividir entre eles, vão passar e vão balançar a cabeça e vão dizer: coitado. Mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Glória a Deus. E quando ele descer, diz a Bíblia que quando ele raiar sobre a nuvem do céu, diz a Bíblia que todo o reino da terra o verão e se lamentarão e querão se esconder debaixo das rochas, das grandes pedras, e não poderão, porque o Rei do Rei e Senhor do Senhor está chegando. Glória a Deus. E quando ele descer, ele vem trazendo salvação para mim e para você, e vai nos levar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Fecha a boca, crente, fecha a boca. Quer ir para o céu com Jesus? Quer ir para o céu com Jesus, pastor? Fecha a boca. Deixe de ser valente, seja mais humilde. Prega a palavra de salvação, prega a palavra de vida eterna. Fecha a boca, como Jesus fechou na hora da sua morte. Mas no último dia você terá vida eterna. Glória a Deus. Ficamos de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus e meu Pai, te dou graças a Deus mesmo você não merecendo, Senhor, da tua misericórdia, Deus. Hoje na cruz para me dar vida eterna. Aleluia. Fosse humilhado por mim, fosse chicoteado por mim. Aleluia. E eu continuo, meu Deus, todo dia pecando, mas tu és a minha misericórdia, tu és o meu perdão, Senhor. O que serei de mim se não for a tua misericórdia para comigo? Glória a Deus. Quem sabe eu estaria mais nem aqui, mas eu sei que o Senhor tem me guardado, Deus. Mesmo nas minhas fraquezas, nas minhas falhas, nos meus pecados, o Senhor tem me guardado. O Senhor tem me protegido debaixo da sombra do Altíssimo. Aleluia. Sobre essa tua sombra, Pai, eu quero sempre estar, meu Deus. Me permite que a tua palavra esteja no meu coração e o meu coração esteja no Senhor. Para que eu possa, meu Deus, pregar a tua palavra como ela ensina, sem fazer arrodeio, sem fazer acréscimo. Aleluia, daquilo que o Senhor nos interpretou pelos grandes doutores de estudo que interpretaram o grego para o nosso português, para que nós pudéssemos entender, Pai. Glória a Deus, naquele tempo o Espírito Santo foi descido à terra, aleluia, para falar aos homens em outras línguas, para que a tua palavra fosse espalhada a este planeta. Glória a Deus, e a palavra se espalhou, meu Deus, por todo o planeta Terra, meu Deus. Mas o homem ainda continua sendo mal. Mas o homem ainda continua sendo mal. E quantos pastores, meu Deus, ainda com a sua perversidade dentro do seu coração, meu Deus, dizendo aqui: quem manda sou eu, na igreja quem manda é o Senhor. Ele está para dirigir a tua ovelha, mas quem manda é o Senhor. Foi o Senhor que deu a morte, foi o Senhor que morreu, foi o Senhor que foi humilhado, foi o Senhor que foi massacrado para salvar a mim e a você. O que eu devo fazer é apenas ensinar a tua palavra. Eu não posso, Senhor, mandar em ninguém, dizer que quem manda aqui sou eu, não. Quem manda é o Senhor. Tem muitos pastores ainda, meu Deus, com essa atitude, dizendo que quem manda é ele. Quem manda na igreja é o Senhor. Quem manda na igreja é o Senhor. Glória a Deus. Se nós tomarmos essa atitude de reconhecer que quem manda é o Senhor, a igreja vai amar mais. Aleluia. A igreja vai andar mais unida.
em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus, que o amor do Pai e do Espírito Santo e do nosso Senhor Jesus Cristo seja por toda a igreja, não só hoje, mas para todos sempre, quando dizem Amém. glória a Deus, vão todos em paz para casa, debaixo da sua Amém. proteção.